Assim como uma moeda comum tem dois lados, as criptomoedas também possuem dois lados. E quem entende isso acaba sendo um investidor melhor, mais lucrativo e mais consistente. E é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os dois lados das criptomoedas que você precisa conhecer antes de começar a investir. Exatamente como numa moeda comum, as criptomoedas têm dois lados que são indissociáveis. E o primeiro deles é o que todos nós desejamos. O que a gente quer é um investimento de alta rentabilidade. E o Bitcoin, só para ter um exemplo aqui, isso vale para outras criptomoedas também, tem taxas de rentabilidade absurdas. Em 2009, um Bitcoin era comprado por uma fração, uma pequena fração, bem menor do que 1 centavo apenas. Em 2021, a gente chegou na máxima histórica e na ATH o Bitcoin chegou a bater 69 mil dólares. Isso quer dizer que se lá em 2009 você tivesse investido apenas $1, você teria transformado, ou poderia ter transformado, se tivesse segurado, obviamente, esse dólar em nada mais, nada menos do que 690 milhões de dólares. Mas é claro, lá no começo quase ninguém conhecia o Bitcoin, ainda era uma incógnita. Mas mesmo nos tempos mais recentes, nos últimos 5 anos, quando o Bitcoin já era bem mais difundido, ele também continuou tendo uma alta taxa de retorno. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin rendeu 6.493%. E comparando com outros investimentos, aqui eu peguei 2020 porque 2021 a gente ainda não encerrou, né? Em 2020, o Bitcoin rendeu 419%, o Ethereum, 516%, Chainlink, que é outra moeda que eu gosto bastante, 779%. E dos investimentos tradicionais em bolsa de valores, o melhor rendimento de 2020 foi o S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos. Esse investimento aqui rendeu 49%. Para os padrões de investimentos tradicionais, é um ótimo investimento, mas mesmo assim não chega nem perto do que o rendimento com criptomoedas pode proporcionar. E aqui eu só peguei alguns exemplos, poderia dar outros exemplos de retornos ainda maiores. Aqui o RFM é o índice de renda fixa aqui do Brasil. Então a renda fixa rendeu 6,69%. O IPCA rendeu mais do que os rendimentos com o Bovespa. Então quem investiu na B3 não teve lucro real. IPCA é a taxa de inflação, 4,52%, e Bovespa, o B3, 2,9%, e SMLL é o índice de Small Caps. Quem decidiu investir em Small Caps teve o patrimônio reduzido em 3,4%. Portanto, fica bem claro que os investimentos em criptomoedas são altamente rentáveis. Nem se compara, não tem nada comparável. É o investimento mais lucrativo da atualidade. Porém, o outro lado da moeda é o que poucos suportam. A gente pode dizer que esse é o preço a se pagar para obter altas taxas de rendimento, que é a alta volatilidade. Do mesmo modo que não tem nenhum ativo tão rentável quanto os criptoativos, não tem também nenhum ativo tão volátil assim. Para que você tenha uma ideia, a Grande Depressão de 1929 foi considerada durante décadas e décadas e décadas a maior crise econômica mundial. Em um dia apenas, no dia 24 de outubro de 29, a Bolsa de Nova York ela caiu 11%. E esse dia passou a ser chamado de a Quinta-feira Negra. Várias pessoas se suicidaram, isso gerou um caos na economia mundial. Entre 1929 e 32, a Bolsa de Nova York caiu 89%. E esse aqui é o cenário das finanças tradicionais, que ele é tido como o pior momento econômico da história. Porém, no criptomercado, quedas expressivas são relativamente comuns. Aqui eu peguei alguns tempos gráficos de dezembro de 2013 a janeiro de 15. A gente teve uma queda muito expressiva, em que o Bitcoin ele recuou 87% frente ao dólar. E esse aqui não foi um momento único. De janeiro de 18
a janeiro de 19, a gente teve mais uma queda na ordem de 83%. Veja que volatilidade não é sinônimo de queda. Volatilidade é a variação de preços, tanto variando para baixo quanto para cima, ok? Esse gráfico aqui é um gráfico mensal e esse mesmo gráfico aqui, ele está repetido aqui e esse mesmo período eu plotei no gráfico diário. Então, você pode observar que mesmo num período com tendência primária de queda, a gente experimenta uma volatilidade, uma variação de preços tanto para baixo quanto para cima. Aqui está bem clarinho aqui nesse gráfico, mas aqui tem um retângulo azul. Nesse período aqui, que ele está inserido nesse momento de queda, a gente teve alguns dias que representaram um crescimento de mais de 100%. Aqui, entre esse fundo e esse topinho aqui, a gente também teve um crescimento de 98%. Então, o mercado de criptomoedas, ele é um vai e vem muito grande. Ele oscila muito e essas oscilações, às vezes, elas duram bastante tempo. Porém, se você olhar o gráfico maior, aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin frente ao dólar de 2011 a 2021, a gente vê claramente que no longo prazo a gente tem uma LTA, uma linha de tendência de alta. Mas você observa que a volatilidade faz e sempre fez parte do criptomercado de um modo geral. Eu estou pegando aqui o Bitcoin porque ele é o representante maior desse mercado, mas isso vale para outros ativos também. Veja como a gente tem quedas muito violentas, mas ao mesmo tempo a gente também tem subidas de preço vertiginosas, parabólicas, e depois a gente passa um longo tempo de alta correção e logo depois mais uma longa pernada de alta. Então o preço ele muda bastante. Aqui a gente está na escala mensal e aqui a escala diária dá uma medida de como os preços oscilam no dia a dia. No mercado tradicional, na bolsa de valores, a gente tem o circuit breaker. Quando a bolsa cai mais de 10%, as negociações são suspensas para dar uma acalmada nos ânimos. O mercado de criptomoedas, ele é 100% aberto, ele não para, ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui é mercado puro, sem regulação. E por isso, e esse é um dos fatores, também pelo fato de ser um mercado novo, que os preços oscilam bastante. Se a gente fosse comparar com a volatilidade do mercado tradicional, quem não está acostumado a isso, quem não conhece os ciclos do mercado e a natureza volátil de cada ativo, acaba se assustando e acaba sendo influenciado por notícias que geram pânico nas pessoas e fazem elas se desfazerem dos ativos no momento que é mais propício para que elas segurem ou até mesmo façam novos aportes. Como você pode ver nessa imagem aqui, o Bitcoin ele já foi declarado morto centenas e centenas de vezes. Só em 2017 a gente teve 124 declarações relevantes, seja de analistas, seja de publicações de prestígio, economistas de renome, dizendo que o Bitcoin finalmente tinha acabado, tinha morrido. E se você se baseia por notícias, se você não tem um entendimento completo de como funciona a natureza volátil desses ativos, você acaba tomando decisões ruins. Repare esse ponto aqui. Em novembro de 2013, o Bitcoin ele atingiu a casa dos $1.000, $1.100, mas depois disso ele passou por um longo período de correção. A partir daqui, a gente teve uma trajetória de alta, mas mesmo assim, durante todo esse período, ele ainda não tinha retomado o preço anterior. Foi somente aqui, em maio de 2017, que ele retomou o preço que ele tinha alcançado lá em 2013. E o investidor que não entende claramente os fundamentos e a natureza do Bitcoin, ele acaba sendo influenciado por essas notícias, porque o estado de ânimo, o estado de espírito, nesse momento aqui de uma queda muito prolongada, ele tende a fazer com que a gente desanime, com que a gente perca as perspectivas para o futuro do Bitcoin.
Não é à toa que ele passou aqui em 2017 a ser declarado como um ativo falido, morto. Porém, olha como é importante você compreender os fundamentos. Se você compreende os fundamentos e se você permanece holdando, ou seja, segurando os seus ativos, no momento crítico, você acaba surfando e aproveitando esses aumentos de alta vertiginosa. Repare que aqui, entre maio de 2017 e dezembro, ele teve uma valorização absurda. Ele passou dos $1.000, atingindo aqui um pavio de até quase $20 mil, 19.755, ok? De $1.000 para 19 em poucos meses. Isso significa que se você tivesse R$10 mil, você faria 190 mil. Se você tivesse 100 mil investido, você faria 1.900.000. E essa margem de lucro, ela não existe em nenhum outro mercado fora do criptomercado. Porém, esse vai e vem dos preços, ele é o outro lado da moeda. Mas note que mesmo nesse período mais crítico aqui, de queda bem acentuada e bem prolongada, a gente também tem oportunidades de lucro. Deixa eu tirar do gráfico mensal e pegar esse mesmo trechinho aqui no gráfico diário para que você entenda melhor a volatilidade do Bitcoin. E outras criptomoedas têm o mesmo comportamento muito semelhante. Mesmo no período de queda, a gente tem aqui um aumento de 144%, outro aumento de 75%, aumento de 61%, e isso caminha lado a lado, altas expressivas com baixas expressivas. Aqui a gente tem uma queda de 39%, enfim, você já entendeu a questão da volatilidade. Então, mesmo com tantas e tantas declarações de morte acerca do Bitcoin, a gente pode dizer que o Bitcoin morreu, mas ele passa bem. A volatilidade do mercado cripto, na verdade, é como um coração que pulsa, que bomba muito forte. Esse pulsar com força é justamente o que move o mercado cripto para cima, porque não tem um movimento de alta de preços linear. Para que um preço suba com força, ele precisa necessariamente corrigir com força. Existe uma tensão sempre no mercado que vai definir os preços, que é a tensão entre compradores e vendedores. E como o mercado de criptomoedas é um mercado novo, incipiente ainda e completamente livre e não regulado, a gente tem as forças de mercado atuando livremente. Portanto, entender que variações de preço expressivas no criptomercado fazem parte do jogo. Não é a mesma coisa do que acontece no mercado tradicional. Porém, o mercado tradicional, embora não possua tanta volatilidade quanto o mercado cripto, também nem se compara ao criptomercado em termos de rentabilidade, taxas de lucro muito vistosas e diferentes de qualquer outro tipo de investimento. O recado de hoje é simples: não se assuste com a variação de preços dos seus investimentos em criptomoedas. Mas é claro, procure ter um entendimento de cada ativo que você está investindo e, mesmo numa tendência de baixa, procure entender os movimentos daquilo que você está investindo para ter os maiores rendimentos possíveis e para que você possa, mesmo numa tendência de baixa, aproveitar momentos de alta. E mesmo na baixa você pode também lucrar operando shortado, operando vendido. Mas esse é um outro assunto. Para se aprofundar nos assuntos, não deixa de se inscrever no canal e também entrar no nosso canal do Telegram. O link está aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.